Cara, não é... não é esperado... Porque assim, cara, veja, eu não faço parte da militância, não tenho nada a ver com isso, na verdade. Não? Camarada Igor, não? Calma aí, cara. É assim, de certa forma, pra mim, levar isso pro parlamento talvez seja, pelo menos do jeito, cara, desculpa, assim, eu fico olhando, pô, tá, então se levamos pro parlamento, então é isso, a gente ir pra rua brigar e falar sobre isso, eu digo, o movimento, ir pra internet, se você pauta, porra, trending topic, se parar na mídia, não sei o que, o caralho, o objetivo era levar pro parlamento, mas tu tá me dizendo que não, que isso daí O objetivo é ser aprovado. O objetivo é ser aprovado. É isso. Esse processo de aprovação poderia ter como ponto final o parlamento, que é onde esse documento oficialmente é redigido e aprovado. Só que é isso. Como você constrói uma correlação de forças e um ambiente favorável para essa aprovação? Mas a gente teria que qualquer pauta dessa daí precisa de um parlamento que esteja alinhado com a vontade do povo, no fim das contas. E a gente vota meio mal, né? Eu acho que esse lance de votar mal, né? Eu acho que se vota no que tem. É meio isso, sabe? Eu acho que essas forças políticas que se tornaram dominantes se tornaram meio que o que tem, sabe? Tipo, então, sem de fato uma alternativa que possa ser concretamente ligada a esses interesses, para onde a galera vai votar? Em quem aparentemente parece que vai fazer alguma coisa de mudança, que vai mudar tudo isso daí. Esse discurso já veio antes. A sensação é que, assim, vamos lá, a gente vê essa derrota do governo, por exemplo, no lance do IOF, que é uma derrota assim, histórica pra valer, né? Teve, partidos que deveriam ser da base do governo votando inteiramente contra, quer dizer, ou pela derrubada, né? O que talvez, pelo menos pra mim, que sou leigo, levanta um sinal de, o governo tem, assim, parece que a galera que votou, o que elegeu o Lula foi um sentimento parecido com o de 2018 que elegeu o Bolsonaro, que em 2018 era tudo menos o PT, e dessa vez é tudo menos o Bolsonaro, mas com pouca atenção, ou com, acho que, cara, perto de nenhuma atenção para o que poderia formar de fato algo que funcionasse do ponto de vista de governo. Porque se o PT, o Lula, tem dificuldade de passar uma parada dessa que deveria estar alinhada com a base ou com os aliados do PT, como no caso do IOF, tem uma derrota tão simbólica como essa, significa que a gente tem ali, então, um engessamento, talvez, do que o próprio governo, do que o próprio Lula consegue fazer, no fim das contas, né? Porque o parlamento, ele a base que deve... não tem uma base. Tipo, o PT não consegue... No final das contas, foi uma frente ampla, amplíssima, para poder derrotar um outro candidato que correspondia a outros interesses estratégicos. Mas aí, quando a gente vai lá pro legislativo, como não era, talvez... tão no foco assim, não era tão claramente, talvez, Lula versus Bolsonaro, votou-se meio de um jeito que formou-se um parlamento que agora que não é meio a grande maioria de direita. Sem forma. Não sei se é a grande maioria de direita. Assim, eu acho que a gente poderia dizer que a grande maioria das pessoas que estão presentes lá defendem determinados interesses que também lhes cabe. Tá. E aí, a grande maioria do parlamento é um parlamento que se alinha ao conservadorismo, que se alinha a uma defesa, por exemplo, da ampliação da estrutura do agronegócio no Brasil, que defende a ampliação das estruturas de desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro, né? Que está preocupado ali com seus interesses privados, enquanto membros da classe dominante, enquanto empresários, enquanto latifundiários, porque é isso, né? Para além de serem homens do Estado, eles também são homens que têm os seus ofícios, né? Eles têm as suas profissões, seus interesses particulares, assim. Então, acho que a grande maioria, hoje, do parlamento é composta por esses grupos. E esses grupos têm um poder histórico e político muito grande. Esse que é o lance. É esperar, de alguma maneira, que o parlamento pudesse ser algum tipo de farol de iluminação para o Brasil. E a gente olha para a história do Brasil e não é bem assim. O parlamento brasileiro nunca foi de esquerda.
Nunca foi de esquerda. Nunca. Não teve... lá em 1930 e bolinha. Não, nunca aconteceu. Esse processo de organização da classe, né, dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, de todas as pessoas envolvidas na base do processo social, ela veio quase sempre a partir de movimentos independentes politicamente. Então, tipo, até, por exemplo, né, você vê que o bagulho é estruturado para você não romper com esses interesses. Por isso que é muito difícil alguém conseguir, por exemplo, se eleger no parlamento sendo de esquerda radical. Quais são as barreiras para poder fazer a criação de um partido, para conseguir financiamento, propaganda eleitoral? Existem vários mecanismos que vão impedir isso, justamente para poder impedir que essas outras ideias possam circular. E aí, é claro, se as pessoas não acessam essas outras ideias que não circulam, elas vão votar nessas ideias que estão hegemonicamente circulando, ou circulando na sua grande maioria. E tudo que não é esquerda radical não serve. Tudo que não é esquerda radical não serve? Eu acho que o grande problema é que não é uma questão de servir ou não servir. Eu acho que é uma questão de entender que são diferentes interesses que estão em jogo. Objetivamente é isso. O projeto liberal conservador que membros do PL, do PSD, do União Brasil, etc., tem, é um tipo de projeto que é um projeto guiado por interesses que prejudicam objetivamente o povo trabalhador brasileiro, em termos de piora das suas condições de vida, das suas condições de trabalho, da soberania e da autonomia energética do Brasil, por exemplo, de todos esses setores que a gente considera que são estratégicos. Então não é só um negócio que não serve porque eu acho que não serve, tá ligado? É um negócio que não serve pro tipo de projeto político que eu, como comunista e como membro de uma organização comunista, desejamos para o Brasil, que é um Brasil em que o povo trabalhador possa ter dignidade, possa ter autonomia nas suas decisões, que os setores estratégicos sejam nacionalizados e controlados pelos trabalhadores, para poder cumprir com os interesses e necessidades dos trabalhadores. Porque hoje, cara, é um absurdo você ver uma empresa como a Petrobras, por exemplo, que é dirigida para o interesse dos acionistas internacionais ou brasileiros que ganham bilhões e bilhões e bilhões de reais com dividendos, enquanto a gasolina não para de subir. Enquanto você tem refinarias, distribuidoras sendo vendidas a preço de banana. Ou, por exemplo, na questão da exploração da margem equatorial, que um monte de gente está falando que é a salvação, blá, blá, blá. O Brasil tem tido um crescimento muito grande na produção e na exportação de petróleo cru. Então, se a gente não tem distribuidora, refinadora, etc., para onde que vai esse petróleo? Esse petróleo não vai ficar aqui. Ele não vai ser revertido para cá. Não. Então, são esses interesses que hoje dominam o parlamento e que uma parte da esquerda corrobora com, né, é leniente, corrobora, vota junto com, que são os interesses que eu sou contrário. Por quê? Porque são interesses que concentram a riqueza na mão dessas pessoas que ganham cada vez mais penduricalhos, que ganham cada vez mais privilégios, que estão repletas de ganhos daqui, dali, e que estão negando BPC. Que estão negando política de assistência social que paga R$500 por mês, porque senão o Estado quebra. Não tem cabimento isso. Para mim, eu acho que isso que me deixa indignado. É um negócio que para mim não tem cabimento. As pessoas trabalharem a vida toda, trabalharem muito, muito, e não conseguirem ter perspectiva. Não conseguirem ter uma visão de horizonte diferente de realidade, de tão afogada que ela tá. E essa que é a questão. Essa turma, né, da direita, da centro-direita e tal, não é que eu não gosto deles porque eles são bobos, feios e chatos, mas porque eles defendem um projeto que, matematicamente, cientificamente, né, e aí eu uso o marxismo como meu instrumento científico, não corrobora com os interesses da classe trabalhadora. Isso é histórico. Basta a gente ver quais foram as posições históricas do Congresso Nacional Brasileiro em diferentes momentos no avanço da luta dos trabalhadores. Como é que foi o avanço com relação, por exemplo, à aprovação do 13º salário, a aprovação dos direitos trabalhistas, a criação da Petrobras? Pô, em 64, a gente teve um movimento que, nesse ascenso das massas a reformas de base, houve um golpe empresarial militar que muitos membros do parlamento foram apoiadores para poder impedir que essas reformas avançassem. Então eu acho que é não se iludir
com o fato de que seria possível entender e fazer, vamos só eleger as pessoas, colocá-las ali e vai tudo ser resolvido como se fosse uma disputa entre verdade e mentira, o que é melhor ou pior. Uhum. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é de entender que o jogo político é um jogo de discurso, é um jogo de ideologia e é um jogo de força. É um jogo de força nas ruas, é um jogo de força de representação, de discurso, de projeto. Se a gente tem um tipo de projeto político que não disputa isso, essa força vai para algum outro lugar. Para onde que ela vai? Então acho que não é nem que não serve, é que é isso. Não serve aos nossos interesses. Aos interesses dos trabalhadores. Entendi. Porque para os caras, né? Entendi. Serve muito, assim, né? Serve muito. Não, sim, total. Eu queria mesmo era ouvir se serve pra tu mesmo. E eu entendi. Tá. Pra você, eu quero dizer pra... Posso chamar de esquerda radical? Não sei. Sei que a galera fala, você não tá falando por todo mundo. Foda-se, pode falar, sei lá. Né? Tá bom, tá bom. É isso, pronto. Está dito, está dito. Twitter, está dito. Pronto. O que é um saco isso também, né? Puta que pariu.